Olá, meu nome é Sol, mais uma vez por aqui. A divindade que habita em mim, sal da divindade que habita em ti. Eu peguei um vídeo na internet da Esther Hicks com a palestra dela, com os ensinamentos do Abraham. Alguém traduziu para mim e eu vou deixar aqui para vocês, porque é muito maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fala o seguinte: estamos extremamente satisfeitos por você estar aqui. É bom se reunir com o propósito de co-criar. Você concorda? Você está sabendo o que está querendo realmente? Acreditamos que você acredita até certo ponto. Em outras palavras, saber o que você não quer ajuda você a saber o que você quer, não é? Alguém nos disse, quando estávamos tentando fazer com que ela se concentrasse em coisas positivas. E o melhor meio que fizemos foi uma lista de coisas positivas nas quais ela poderia pensar. E ela disse: "Ô Abraham, eu não quero aquelas que eu já tenho." E o que ela realmente quis dizer foi: as coisas que eu quero são as coisas que ainda não aconteceram na minha vida, que ainda não chegaram para mim. Então aqui, como eles não dão mais explicações, dá a entender que alguém pediu a ajuda deles para que as coisas que ela ainda não tem chegassem na vida dela, se realizassem na vida dela. E eles fizeram uma lista de coisas positivas para ela pensar sobre. Então ela falou que não. Tudo aquilo que eles tinham colocado na lista, ela já tinha. Ela queria saber das coisas que ela ainda não tinha, que ela ainda não tinha realizado aqui na vida dela. Então a gente imagina que nessa lista tinha as coisas maravilhosas, né, que a gente já deve agradecer diariamente, que é a nossa saúde, a nossa visão perfeita, o nosso corpo perfeito, enfim, essas coisas. Então, continuando, eles falam: então queremos ajudá-la a perceber que se você está pensando nas coisas que deseja do ponto de vista que ainda não se concretizaram, que ainda estão faltando em sua experiência, então você as mantém em uma espécie de posição suspensa entre a distância onde você está e aonde o seu desejo está, não diminui. Então quer dizer que quando a gente deixa um determinado desejo ali meio que, vamos dizer assim, eu vou ficar focando nesse desejo para que ele aconteça, e a gente fica, com atenção naquilo, ficamos observando se alguma coisa mudou, se está chegando alguma coisa. Então eles falam que quando nós fazemos isso, a distância entre a gente e o nosso desejo não diminui. Eu não caminho em direção ao meu desejo ou vice-versa. Então, voltando aqui. Então, o que queremos que você perceba é que você tem esses padrões de pensamentos e a lei da atração está ajudando você a sustentar o padrão de pensamento que você tem. Entenda, uma crença é apenas um pensamento que você continua pensando. E muito cedo em sua experiência, por sua exposição, você começou a desenvolver alguns padrões de pensamentos. Às vezes, eles foram cuidadosamente ensinados a você por outros. Às vezes, eles vieram por causa de algo que você observou, depois falou e depois lembrou. E atraiu novamente. Em outras palavras, a vida é muito interessante aqui, não é? Porque você não pode falar sobre nada antes de começar a se replicar em sua experiência de vida. É o que faz você desenvolver seus padrões do que você chama de verdades. Você diz: no começo eu não tinha certeza, e depois ponderei por um tempo, e assim que dei minha atenção, comecei a ver evidências disso em todos os lugares. E agora acredito estar se manifestando em minha experiência. Então dizemos que isso é realmente maravilhoso, não é? Se são coisas que você quer. Mas se você está repetindo os padrões de pensamentos sobre coisas que não quer em seu ambiente, você é muito bom nisso. Você tem esse tipo de teoria da consciência de massa que é assim: se não batermos o tambor de nossa história, com certeza iremos repeti-la novamente. E nós dizemos que é o contrário que é verdadeiro.
O tambor é a falação que nós ficamos em relação a tudo que vivemos, a tudo que está acontecendo aqui. A gente fala, repete, desabafa com alguém, fala para outra pessoa, enfim. Então eles falam que quando a gente faz isso, a gente faz com que cada vez mais experiências parecidas com essas cheguem à nossa vida. Continuando aqui, ó, e essa parte aqui eu achei maravilhosa, gente. Quanto mais você bate o tambor de qualquer coisa, mais você o ativa em sua vibração. Quanto mais ela é ativada em sua vibração, mais a lei da atração está combinando você com coisas semelhantes. Ou seja, quanto mais eu falo sobre algo, vamos dizer assim, qualquer coisa que esteja acontecendo aqui, algum problema que eu esteja vivendo aqui, e fico falando, e fico reclamando, e fico apontando os defeitos, quanto mais eu faço isso, mas a vibração disso que eu estou reclamando, falando, é ativada em mim. E quanto mais essa vibração desse problema é ativada em mim, mais a lei da atração traz coisas semelhantes a essa vibração, né? Que é desse problema. A lei da atração traz mais e mais coisas semelhantes para a minha realidade. Quanto mais a lei da atração está combinando você com coisas semelhantes, e quanto mais você observa, mais você fala sobre isso. Quanto mais você fala sobre isso e observa, mais você toca o tambor, oferece a vibração dela. Quanto mais você oferece a vibração dela, mais a lei da atração combina com você. Quanto mais a lei da atração combina com você, mais você fala sobre ela. Mais você toca o tambor, mais você oferece a vibração dela. Quanto mais você oferece a vibração dela, mais a lei da atração o alinha com ela. Então, quanto mais eu observo isso que eu estou vivendo, essa situação, mais eu falo sobre ela. Mas a lei da atração traz coisas para aqui para que eu continue falando sobre ela. E quanto mais eu falo, quanto mais eu observo, mais eu vou me alinhando, né? Com essa situação. Olha que coisa maravilhosa, gente. Que entendimento maravilhoso. A gente fica a reclamar de alguém quando a gente tem alguma dificuldade em família, vamos assim dizer. A gente reclama, a gente fala querendo que a pessoa mude, porque na verdade o nosso intuito é fazer com que a pessoa mude, com que a pessoa tenha alguma reação, né, diferente dessa que ela está tendo. E na verdade estamos fazendo exatamente o oposto daquilo que queremos, porque aqui mostra que quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente se alinha com essa vibração, ou seja, quanto mais eu olho para isso, quanto mais eu reclamo, mais em mim tem um sentimento dessa situação desagradável, dessa situação que eu não desejo mais. E quanto mais eu crio um sentimento, seja de rancor, de raiva, sei lá, de qualquer coisa, mais a lei da atração está combinando a vibração dela comigo. É incrível, é incrível. Então isso quer dizer que quando a gente deseja que alguma coisa mude, nós não podemos fazer o que nós fazemos hoje em dia. Observar, falar, reclamar, acreditando que fazendo isso as coisas irão se resolver. Aquela pessoa irá mudar a partir das minhas reclamações. Não vai, até porque nós já sabemos disso, né? Quantas e quantas vezes a gente tentou resolver as coisas dessa forma? Não funcionou, pelo contrário, só piorou. Então, o que eles falam é que não é isso que resolve, não é a gente batendo o tambor desse problema, não é a gente falando, observando, reclamando que ele será resolvido. E sim o contrário. Quando eu saio dessa vibração, quando eu deixo de dar atenção a isso, de não falar, não reclamar, e dou atenção àquilo que realmente eu quero, o que eu quero de diferente disso que eu estou vivendo aqui? O primeiro passo que eles ensinam para a gente é saber primeiro o que nós queremos, para que assim a gente possa começar a se replicar, né? Para que assim a gente possa começar a falar. Então, se eu estou vivendo aqui um problema com a minha relação afetiva, a pessoa não é tão agradável assim, o marido, a esposa não me trata tão bem, não é uma pessoa que esteja me fazendo bem devido ao comportamento que ela está tendo, então eu desejo uma pessoa agradável, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que me trate bem, que me compreenda. Então eu passo a falar sobre essa pessoa que eu desejo, não mais dessa pessoa que está aqui. Eu passo a visualizar essa pessoa, eu passo a me alinhar com essa pessoa que eu desejo. E à medida que eu vou me alinhando, que eu vou pensando nessa pessoa, que eu vou olhando para a situação que eu quero,
Então, tudo vai começando a mudar à nossa volta. Inclusive essa criatura que não te trata tão bem assim. E eles continuam. Quanto mais a lei da atração o alinha com ela, mais você a percebe. Quanto mais você a percebe, mais você fala sobre isso. Quanto mais você fala sobre isso, mais você a oferece vibracionalmente. Quanto mais você a oferece vibracionalmente, mais a lei da atração o alinha com ela. E assim dizemos que estamos chamando essa reunião de a arte de permitir. Mas o que realmente significa é a arte de contar uma história diferente.